Ver a placa do meu carro na tela do celular foi como levar uma injeção sem aviso. Sou Hermínia, 68 anos, enfermeira aposentada. Meu filho e minha nora acham que perdi o juízo, mas esqueceram que, em emergência, quem comanda a triagem sou eu. Eu estava sentada na mesa da cozinha, com meu tablet apoiado no suporte de plástico, terminando de tomar meu café com leite e comendo uma fatia de torta de palmito que tinha sobrado do jantar. A casa estava quieta, aquele silêncio que a gente aprende a gostar depois que os filhos crescem e o marido parte dessa para uma melhor, ou pior, dependendo do ponto de vista. Mas naquele dia, o silêncio não era de paz, era de falta. Faltava o brilho prateado do meu sedã na garagem. Eu trabalhei 35 anos em hospital público, meu filho. Vi de tudo. Vi gente chegar gritando de dor e sair andando. Vi gente chegar andando e sair coberta com lençol. Aprendi a ler olhar de gente mentirosa e de gente desesperada. E, modéstia à parte, eu sempre fui muito boa em organizar o caos. Com o dinheiro da minha aposentadoria e uns plantões extras que fiz até as pernas aguentarem, comprei meu carro. Um sedã prata, automático, bancos de couro que eu hidrato a cada 6 meses. Não é carro de luxo para magnata, mas é o meu luxo. É a minha liberdade de ir ao mercado, de visitar minhas amigas no bairro vizinho e de ir na hidroginástica sem depender de favor de ninguém. Mas a gente tem um ponto fraco, não tem? O meu tem nome e sobrenome. Rogério, meu filho único. E o ponto fraco dele tem nome também. Cíntia, a esposa. Faz 3 dias que a Cíntia apareceu aqui. Ela entrou afobada, com aquele perfume doce que impregna até na cortina, batendo as unhas compridas de gel no balcão da minha pia. Dona Hermínia, socorro! Ela disse, fazendo aquele drama que deveria render um Oscar. O Rogério levou o nosso carro para o trabalho e esqueceu que eu tinha que buscar as crianças na escola e levar o Enzo na natação. Tá armando uma chuva, a senhora viu? Uber tá dando R$100. Eu olhei para fora. O céu estava azul, só com umas nuvens brancas inofensivas. Mas a avó é bicho besta. Falei dos meus netos, o coração amolece. Cíntia, você tem carteira há pouco tempo, meu carro é largo. Tentei argumentar, limpando as migalhas da mesa. Ah, sogrinha, eu dirijo super bem. É só um pulinho. Busco os meninos, deixo na natação e volto. Juro que antes da novela das 6 o carro tá na garagem, lavado e cheiroso. Eu hesitei. Olhei para a chave pendurada no gancho perto da porta. Aquele chaveiro de Santo Antônio que ganhei de uma paciente parecia me olhar de volta, balançando a cabeça em desaprovação. Mas entreguei. Entreguei a chave na mão dela, sentindo um frio no estômago que não era fome. Cuidado com a embreagem. Mesmo sendo automático, não fica segurando no freio na subida, recomendei, parecendo aquelas velhas chatas. Pode deixar, sogra. A senhora é um anjo. Ela saiu cantando pneu. Eu ouvi. Aquele som de borracha gritando no asfalto da minha rua tranquila foi a primeira pontada de arrependimento. As horas passaram. A novela das 6 começou e acabou. O Jornal Nacional passou. Liguei para o Rogério. Caixa postal. Liguei para a Cíntia. Oi, dona Hermínia. A voz dela estava abafada, com barulho de fundo. Menina, não sabe o que houve. O carro deu uma falhada estranha. O Rogério achou melhor levar num amigo mecânico dele só para garantir. Sabe como é segurança, né? O carro saiu da revisão mês passado, Cíntia. Não tinha falha nenhuma. Pois é, esses mecânicos enganam a gente, né? Mas fica tranquila, amanhã cedo tá aí. No dia seguinte, nada. A desculpa mudou. Agora era uma peça que precisava vir de outra cidade. No terceiro dia, hoje, a desculpa foi que o Rogério precisou usar o carro para uma entrevista de emprego urgente, já que o dele estava sem gasolina. Mentira tem perna curta, mas a cara de pau do meu filho e da minha nora tem pernas longas e corre maratona. Eu estava ali, remoendo essa angústia, me sentindo presa dentro da minha própria casa. Sem carro, eu me sentia manca. Foi quando resolvi abrir o tablet. Eu não sou nenhuma especialista em tecnologia, mas sei me virar. Gosto de ver os preços das coisas, pesquisar receitas e ver o que o povo está vendendo nos grupos do bairro. Abri o site de vendas, aquele famoso, o laranja e roxo. Digitei sem querer o modelo do meu carro na busca.
Talvez por saudade, talvez por mania de ver quanto ele estava valendo na tabela. E lá estava ele. O anúncio tinha sido postado há 2 horas. Vendo sedã prata, impecável, único dono, urgente. O coração disparou, batendo na garganta como se quisesse pular para fora. Aumentei a foto com os 2 dedos, fazendo o movimento de pinça que levei semanas para aprender. A foto tinha sido tirada numa rua que eu não reconhecia, com um muro pichado ao fundo. Mas o carro? O carro eu conhecia. Tinha o adesivo discreto da Associação de Enfermeiros no vidro traseiro. E, para tirar qualquer dúvida, dei zoom no para-choque dianteiro. Tinha aquele arranhãozinho minúsculo, quase imperceptível, que eu fiz manobrando no estacionamento do shopping no Natal passado. Era o meu carro, o meu suor, os meus plantões de madrugada, o meu conforto. Senti uma tontura, precisei segurar na borda da mesa. Não era apenas o roubo, era quem estava roubando. Meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, a quem paguei curso de inglês e faculdade incompleta de administração. Rogério estava vendendo meu carro como se fosse dele. E a Cíntia, aquela sonsa, tinha sido a cúmplice necessária para tirar a chave da minha mão. A primeira reação foi chorar. As lágrimas quentes escorreram, molhando meu rosto enrugado. Chorei de raiva, de decepção. Me senti uma velha inútil, o tipo de pessoa que a família espera morrer para dividir os bens. Mas como eu demoro a morrer, resolveram antecipar a herança. Eles não me viam como mãe ou sogra. Me viam como um caixa eletrônico ambulante, uma fonte de recursos que já estava fazendo hora extra na terra. Bando de safados. Sussurrei para a cozinha vazia. A minha voz saiu rouca, irreconhecível. Mas o choro durou pouco. Enfermeira não tem tempo para chorar quando o paciente está sangrando. A gente estanca a hemorragia. Enxuguei o rosto com o guardanapo de papel. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões. O cheiro de café fresco me deu um pouco de prumo. Levantei da cadeira e fui até o meu quarto. Abri a gaveta da cômoda, onde guardo meus documentos. Peguei o recibo de compra e venda do carro, o documento original que fica guardado a 7 chaves. Está tudo no meu nome. Hermínia da Silva. Tudo pago. IPVA em dia. Eles não tinham os documentos originais para transferir. Estavam tentando dar um golpe em alguém, vender um carro Bob, como dizem por aí, ou falsificar minha assinatura. De qualquer jeito, era crime. Voltei para a cozinha e olhei para o anúncio de novo. O vendedor usava o nome R. Santos, Rogério Santos. Nem para inventar um nome falso ele teve criatividade. O telefone de contato não era o número pessoal dele, devia ser um chip pré-pago, comprado na banca para fazer rolo. Eu olhei para as minhas mãos. Elas tremiam um pouco, mas não de medo. Tremiam de adrenalina. A mesma adrenalina de quando chegava uma ambulância com sirene ligada. Eles acham que eu sou apenas uma senhora que faz tricô e vê novela. Acham que sou frágil, que vou aceitar as desculpas esfarrapadas, e quando o carro desaparecer, vou chorar e dizer: Deus quis assim. Eles esqueceram que eu lidei com gente perigosa, com viciados, com polícia e bandido dentro de pronto-socorro a vida inteira. Eu sei manter a calma no meio do inferno. Peguei meu celular antigo, um aparelho que eu guardava na gaveta de coisas úteis para caso de emergência, e coloquei um chip que eu tinha de reserva. Não podia ligar do meu número principal, o Rogério conhecia. Disquei o número do anúncio. Chamou 1, 2, 3 vezes. Alô? A voz do outro lado era inconfundível. Rogério. Mas ele estava tentando engrossar a voz, falar de um jeito mais profissional. Bom dia, falei. Mudei meu tom. Não usei minha voz normal. Usei aquele tom mais agudo, meio anasalado, que eu usava para imitar uma tia minha do interior quando queria contar piada. Eu vi o anúncio do carro prata na internet. Ainda está disponível? Houve uma pausa. Eu podia ouvir a respiração dele. Podia imaginar ele fazendo contas na cabeça, pensando que já tinha pescado uma vítima. Está sim, senhora. O carro é uma joia. Oportunidade única. Tô vendendo porque vou mudar de país. Ele mentiu com uma facilidade que me deu nojo. Mudar de país. Ele não muda nem a lâmpada queimada da sala dele. O preço está muito bom, continuei interpretando meu papel. O documento está tudo ok? Tudo 100%. Recibo em branco, só transferir. Carro de mulher, sabe?
Era da minha mãe. Ela parou de dirigir por causa da idade, sabe como é? Velhice chega. O carro tá novo. Velhice chega. Parou de dirigir. A cada palavra dele, eu sentia como se estivesse suturando uma ferida sem anestesia. Ele estava me enterrando em vida para vender meu patrimônio. Entendi. Eu tenho o dinheiro à vista. Mas preciso ver o carro hoje. Meu marido é chato. Se eu não fechar logo, ele desiste. Claro, claro! Dinheiro à vista é melhor ainda. Onde a senhora quer marcar? Eu precisava de um lugar público, mas não tão movimentado que ele pudesse fugir correndo no meio da multidão. E precisava ser longe da minha casa para ele não desconfiar, mas num território onde eu me sentisse segura. Pode ser no estacionamento daquele supermercado grande na Avenida dos Estados? Perto da praça de alimentação? Sugeri. Era um lugar com câmeras, com segurança e, o mais importante, com apenas 2 saídas para carros. Fechado. Daqui a 1 hora? 1 hora está ótimo. Vou estar de blusa vermelha. Combinado. Procure pelo Rogério. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o aparelho preto na minha mão. Rogério. Meu filho. O menino que chorava quando ralava o joelho agora estava prestes a cair numa armadilha montada pela própria mãe. Senti uma pontada de dor no peito, mas não era cardíaca. Era dor de alma. Mas a justiça, eu aprendi no hospital, às vezes dói para curar. Se eu deixasse isso passar, se eu perdoasse mais essa, eu não estaria ajudando ele. Eu estaria criando um monstro. E o carro era meu. Conquistei limpando muita ferida e aguentando muito plantão dobrado. Fui até o quarto, tirei meu conjunto de moletom confortável e vesti uma calça jeans escura e uma blusa social. Calcei meu tênis mais confortável, aquele bom para ficar horas em pé. Peguei minha bolsa, coloquei os documentos do carro, minha identidade e o celular. Parei na frente do espelho do corredor. Ajeitei os cabelos brancos, curtos e práticos. Vi uma mulher cansada, sim, mas vi também uma mulher firme. Você não criou filho para ser ladrão, Hermínia, disse para o meu reflexo. E hoje você vai ensinar a lição que faltou. Saí de casa e tranquei o portão com força. O sol estava forte lá fora. Caminhei até o ponto de táxi da esquina. Eu não ia chamar Uber. Queria um motorista que pudesse esperar se precisasse. Entrei no táxi e dei o endereço da delegacia mais próxima do supermercado. O motorista me olhou pelo retrovisor. Problema, dona? Solução, meu filho, respondi, olhando para a rua passando rápido pela janela. Estou indo buscar a solução. Eu não ia chegar no encontro sozinha. Rogério queria vender o carro? Pois ele ia ter uma plateia para fechar o negócio. E a comissão que ele ia receber não seria em dinheiro, seria em algemas. O jogo tinha virado, e o mecânico que ia consertar essa situação agora era eu. O táxi parou em frente à delegacia do bairro, um prédio cinza com a pintura descascada que mais parecia um posto de saúde abandonado. Paguei a corrida contando as notas com cuidado, não porque me faltasse dinheiro, mas porque o hábito de valorizar cada centavo não se perde com a idade. O motorista me desejou boa sorte com um olhar de quem vê gente entrando ali todo dia para resolver desgraça, e eu apenas assenti. Ao cruzar a porta de vidro pesada, o ar-condicionado gelado bateu no meu rosto, misturado com aquele cheiro inconfundível de repartição pública. Café velho, produto de limpeza barato e suor frio de gente nervosa. Havia uma fila pequena no balcão de atendimento. Um rapaz com o olho roxo, uma senhora segurando uma bolsa rasgada e eu. Quando chegou a minha vez, o escrivão, um garoto novo que não devia ter nem 30 anos, nem levantou os olhos do computador. Pois não, vovó? Perdeu os documentos? Ele perguntou, com aquele tom condescendente que as pessoas usam quando veem cabelos brancos, como se a gente virasse criança de novo depois dos 60. Senti meu sangue esquentar, mas mantive a postura. Apoiei as mãos no balcão, firmes. Primeiro, meu nome é Hermínia, não vovó. Segundo, eu não perdi nada. Quem perdeu a noção de perigo foi quem me roubou. E terceiro, eu preciso falar com o delegado Fonseca. Diga a ele que a enfermeira Hermínia, aquela que cuidou da peritonite dele no Hospital das Clínicas em 98, está aqui. O rapaz parou de digitar, levantou a cabeça devagar, me olhou de cima a baixo, avaliando se eu era louca ou importante. A dúvida durou pouco.
A minha cara de quem já deu bronca em muito médico residente fez ele pegar o telefone. Doutor, tem uma senhora aqui, Dona Hermínia. Diz que tratou do senhor no Clínicas. Ele ouviu algo, arregalou os olhos e desligou rápido. Pode entrar, Dona Hermínia. Segunda porta à direita. Caminhei pelo corredor estreito, sentindo os olhares curiosos dos policiais. Eu não era uma vítima chorosa vindo registrar um boletim de ocorrência qualquer. Eu estava ali para buscar um recurso que o Rogério nem sonhava que eu tinha: o respeito. Quando entrei na sala, o delegado Fonseca, agora um homem corpulento de bigode grisalho, levantou-se da cadeira com dificuldade. Mas o sorriso era o mesmo do rapaz magricela que chegou na minha emergência gritando de dor 20 anos atrás. Dona Hermínia, a senhora por aqui? Ele contornou a mesa e veio apertar minha mão. Eu nunca esqueci da senhora. Se não fosse sua teimosia em chamar o cirurgião naquela madrugada, eu tinha subido. Deixou de fumar, Fonseca? Perguntei direto, sem rodeios. Ele riu, passando a mão na barriga. Larguei. A senhora manda até hoje. Mas me diga, o que traz a melhor enfermeira da Zona Norte à minha delegacia? Sentei na cadeira de plástico à frente dele e coloquei minha pasta de elástico transparente sobre a mesa. Tirei os documentos do carro, o recibo original e o celular com o anúncio aberto. É um caso de roubo, Fonseca. Estelionato. Apropriação indébita. O pacote completo. Roubaram seu carro? Aquele sedã que a senhora cuida mais que de filho? Pior. Foi o próprio filho quem levou. O silêncio pesou na sala. Fonseca pegou o celular da minha mão e olhou o anúncio. Depois olhou os documentos. Ele era macaco velho, entendeu a situação num piscar de olhos. O Rogério? Aquele menino que ia te buscar no plantão? O próprio. Ele e a mulher, Cíntia. Pegaram a chave com uma mentira, sumiram por 3 dias e agora estão vendendo na internet. Marquei um encontro com ele daqui a 40 minutos no supermercado da Avenida dos Estados. Fingi ser compradora. Fonseca balançou a cabeça, uma mistura de indignação e tristeza. Isso é crime, Dona Hermínia. Se a gente for lá e der o flagrante, ele sai algemado. A senhora tem certeza? É o seu filho. Respirei fundo. O ar entrou rasgando. Era a pergunta que eu me fazia desde que vi o anúncio. Eu tinha certeza? Olhei para as minhas mãos pousadas no colo. Mãos que trocaram fraldas do Rogério, que fizeram curativos nos joelhos dele, que trabalharam dobrado para pagar o curso de inglês que ele largou na metade. Lembrei de todas as vezes que passei a mão na cabeça dele. Ah, ele é jovem, está confuso. Ah, o mercado de trabalho está difícil. Ah, a Cíntia influencia ele mal. Sempre arrumei uma desculpa. Sempre fui a morfina para a dor de caráter dele. Mas morfina demais mata. Fonseca. Comecei com a voz firme de quem dá um diagnóstico ruim para a família do paciente. Eu passei a vida cuidando de feridas. Mas tem ferida que só cura se a gente limpar fundo, tirar todo o tecido morto. Dói, sangra, mas é o único jeito de não gangrenar o corpo todo. O Rogério está podre por dentro. Se eu não fizer isso hoje, amanhã ele vende a minha casa com a gente dentro. O delegado me olhou com um respeito renovado. Ele sabia que aquela decisão era mais difícil do que qualquer cirurgia. Entendido. Ele pegou o rádio. Tenente Cláudio? Prepara a viatura descaracterizada. Vamos fazer uma operação no supermercado da avenida. Estelionato em flagrante. Enquanto ele organizava a equipe, fiquei ali sentada, observando o movimento da delegacia pela persiana entreaberta. Era engraçado como a vida dava voltas. O Rogério e a Cíntia deviam estar agora mesmo rindo, achando que tinham enganado a velha. Eles subestimam a velhice. Acham que porque a gente anda mais devagar, a gente pensa devagar. Acham que a nossa gentileza é fraqueza. A Cíntia, com aquela voz melosa de quem fala com criança, acha que me enrola com 2 elogios e um beijinho no rosto. O Rogério acha que, por ser homem e esperto, sabe mais da vida do que a mãe que limpou muito sangue e viu muita morte antes dele nascer. Eu me vi no reflexo do vidro escuro da janela. Uma senhora de calça jeans, blusa social e tênis ortopédico. Aparentemente inofensiva. Uma presa fácil. Mas por dentro, a engrenagem da minha mente estava girando com a precisão de um monitor cardíaco. Eu sabia exatamente como o Rogério reagiria. Primeiro, ele tentaria negar. Depois, tentaria me culpar.
E por fim, choraria. O choro dele sempre foi a arma secreta contra mim. Mas hoje eu tinha trazido o antídoto. Dona Hermínia? Fonseca me chamou, tirando-me dos meus pensamentos. Estamos prontos. A senhora vai na viatura comigo e com o Cláudio. O carro é um Palio civil, ninguém vai desconfiar. A senhora tem o esquema na cabeça? Tenho. Eu chego a pé, encontro ele. Faço ele confirmar que está vendendo o carro, que o carro é dele. Quando ele pegar o dinheiro, ou melhor, quando ele me mostrar o carro e eu der o sinal, vocês aparecem. Qual o sinal? Eu vou abrir o capô do carro. Vou dizer que quero ver o motor. Perfeito. Simples e visível. Caminhamos até o estacionamento dos fundos. Entrar no carro da polícia, mesmo sendo um carro comum, me deu um frio na barriga diferente. Não era medo. Era a sensação de estar atravessando uma ponte que pegaria fogo assim que eu chegasse do outro lado. Não haveria volta para a relação com meu filho depois de hoje. Enquanto o carro deslizava pelas ruas do bairro, vi passar a padaria onde comprava sonhos para o Rogério quando ele tirava nota boa. Vi a escola onde ele estudou. Cada esquina tinha uma memória dele. E cada memória doía como uma agulha. Mas então lembrei da Cíntia. Sogra, vou só buscar as crianças. A mentira deslavada usando os meus netos. Isso me deu a raiva necessária para manter o foco. Quem usa criança para dar golpe não merece piedade. Ele está sozinho? Perguntou o policial Cláudio, dirigindo e olhando pelo retrovisor. No telefone parecia que sim. Mas a Cíntia é como sombra. Deve estar por perto. Ela não confia nele com dinheiro na mão. Se ela estiver junto e participando da venda, vai os dois. Disse Fonseca sério. Que vão? Respondi, olhando para a avenida que se aproximava. Lugar de bactéria é no microscópio ou no lixo hospitalar. Chegamos ao supermercado. O estacionamento estava cheio. Era horário de almoço. O sol refletia nos capôs dos carros, cegando a vista por um momento. Cláudio estacionou numa vaga estratégica, de onde tínhamos visão ampla da área perto da entrada principal. Mas ficávamos camuflados entre uma caminhonete e um pilar de concreto. Ali, apontei, sentindo meu coração errar uma batida. Lá estava ele. O meu sedã prata, brilhando sob o sol do meio-dia. Parecia que tinham acabado de lavar. E encostado na porta do motorista, estava o Rogério. Ele vestia uma camisa polo que eu tinha dado de aniversário e óculos escuros. Estava falando ao celular, gesticulando com aquele jeito de empresário importante que ele gostava de fingir que era. Não vi a Cíntia por perto. É ele? Confirmou Fonseca. É. A senhora está pronta? O microfone no seu bolso está ligado. A gente vai ouvir tudo daqui. Toquei no bolso da minha blusa, sentindo o volume do celular que eles tinham configurado em chamada direta para o aparelho do Fonseca. Estou pronta. Lembre-se, Dona Hermínia. Haja como a compradora. Faça ele falar. Abri a porta do carro. O calor do asfalto subiu pelas minhas pernas. Respirei fundo, enchendo o peito com aquele ar quente e poluído. Ajeitei a bolsa no ombro. Eu não era mais a mãe dele naquele momento. Eu era a justiça. E a justiça, às vezes, precisa usar disfarce. Caminhei em direção ao meu carro, forçando um passo um pouco mais trôpego, curvando levemente os ombros. Se ele esperava uma idosa ingênua para passar a perna, era exatamente isso que ele veria até o momento em que a armadilha se fechasse. Avistei Rogério olhando para os lados, ansioso. Ele checou o relógio. Quando seus olhos cruzaram com os meus, ele não me reconheceu de imediato por causa da distância e dos óculos escuros dele. Mas eu vi o momento exato em que ele endireitou a postura, abrindo aquele sorriso falso de vendedor de enciclopédia. Era a hora do show. E eu não tinha esquecido minhas falas. Seu Rogério? Chamei, com a voz anasalada que treinei em casa, acenando com a mão. Ele veio na minha direção, confiante, caminhando sobre o buraco que ele mesmo tinha cavado. Mal sabia ele que a terra sob seus pés já tinha cedido. Avancei pelo asfalto quente do estacionamento, sentindo o calor subir pelas solas do meu tênis. A cada passo, eu não era mais a Hermínia, a mãe que perdoa tudo e faz canja de galinha quando o filho está gripado. Eu era a Dona Lourdes, uma personagem que inventei ali mesmo, baseada em tantas pacientes ranzinzas que atendi no posto de saúde. Curvei um pouco as costas,
Forcei uma tosse seca e mantive os óculos escuros grandes que tinha tirado da bolsa no último segundo. Rogério estava encostado na porta do meu carro, batendo o pé num ritmo nervoso. Quando cheguei perto, ele abriu aquele sorriso largo, cheio de dentes, que usava para pedir dinheiro emprestado. Dona Lourdes? Ele perguntou, estendendo a mão. Sou eu mesma, meu filho. Respondi com a voz tremida e anasalada, apertando a mão dele com pouca força, fazendo questão de parecer frágil. Que calor, hein? Quase desisti de vir. Imagina. O ar-condicionado do carro gela que é uma beleza. A senhora já vai se refrescar. Ele disse solícito, já abrindo a porta do passageiro. Olhei para dentro do meu carro. O cheiro de couro hidratado que eu tanto gostava estava misturado com um odor enjoativo de chiclete de tutti-frutti e suor. No tapete de borracha, que eu lavava toda semana com escova e sabão de coco, havia marcas de barro seco. Entra, entra, fica à vontade, insistiu ele. Sentei no banco do carona. A sensação foi surreal. Estar no meu próprio carro como uma estranha, convidada pelo ladrão que eu pari. Rogério deu a volta e sentou no banco do motorista. Então, como eu disse no telefone, o carro é de procedência garantida. Começou ele, ligando o motor. O painel acendeu, familiar como o rosto de um velho amigo. Era da minha mãe, sabe? Ah, é? E por que ela está vendendo uma belezura dessas? Perguntei, virando o rosto levemente para a janela, evitando que ele olhasse direto nos meus olhos. O disfarce funcionava porque ele não queria ver a mãe dele ali. Ele só queria ver o dinheiro. A ganância cega mais que catarata. Rogério suspirou, um som teatral e pesado. É triste, Dona Lourdes. A velha caducou. Sabe como é? A idade chega e a cabeça vai embora. Começou a esquecer onde morava, batia o carro em todo lugar. Nós, da família, achamos perigoso deixar ela dirigindo. Tivemos que tirar a chave da mão dela à força, para o próprio bem dela. Senti meu estômago revirar. Caducou. Batia o carro. Tirei a chave da mão dela. Cada mentira era uma facada nas minhas costas. Minha mão coçou para dar um tapa na orelha dele ali mesmo, como fazia quando ele era moleque e respondia mal. Mas me contive. O microfone no meu bolso estava ligado. O delegado Fonseca estava ouvindo tudo. Eu precisava deixar ele falar. Precisava que ele se enforcasse com a própria língua. Nossa, que situação, comentei, fingindo pena. Mas e a documentação? Se ela não está bem da cabeça, como vai assinar o recibo? Rogério deu uma risadinha nervosa e batucou no volante. Ah, isso é tranquilo. Eu tenho uma procuração. E, cá entre nós, ela assina qualquer coisa que eu pedir. É só dizer que é papel do INSS. A velha nem lê mais. Apertei a alça da minha bolsa com força, cravando as unhas no couro sintético. Ele me achava uma idiota analfabeta. O menino que eu ajudei a estudar tabuada agora planejava fraudar minha assinatura, zombando da minha inteligência. Entendi. E o preço? O senhor disse que fazia um desconto para pagamento à vista. Faço, claro. Olha, na tabela ele vale uns 50 mil. Mas como eu preciso resolver isso logo, para pagar... O tratamento dela numa clínica de repouso eu faço por 35, na mão. Clínica de repouso. Ele ia torrar meu dinheiro e me jogar num asilo. A raiva fria tomou conta de mim, substituindo o nervosismo. Eu estava no controle agora. Ele era o paciente em parada cardíaca e eu tinha o desfibrilador carregado. Nesse momento, a porta traseira do carro se abriu de supetão, me fazendo dar um pulo no banco. E aí, amor? Já fechou? O Enzo tá com fome! Era Cíntia. Ela entrou se jogando no banco de trás, com um saco de salgados gordurosos na mão e uma lata de refrigerante. O cheiro de gordura velha invadiu o carro. Ela nem me cumprimentou, nem olhou na minha cara. Para ela, eu era apenas um obstáculo entre ela e o dinheiro. Calma, Cíntia. Estou conversando com a Dona Lourdes, disse Rogério, visivelmente irritado com a interrupção, mas tentando manter a pose. Virei-me devagar para trás. Cíntia estava com o cabelo preso num coque mal feito, usando uma blusa decotada demais para uma terça-feira à tarde. Ela mastigava uma coxinha de boca aberta, deixando cair farelos no meu banco traseiro. No meu banco. Oi, disse ela de boca cheia, sem o menor interesse. Olá, minha jovem,
respondi com minha voz de velhinha. Você é a neta da dona do carro? Cíntia soltou uma gargalhada estridente, quase engasgando com a farinha. Neta? Deus me livre ser parente daquela múvia. Sou a esposa dele. A dona do carro é a sogra. Uma velha insuportável que acha que manda no mundo só porque foi enfermeira. Rogério pigarreou alto, tentando cortar o assunto. Cíntia, por favor. A dona Lourdes não quer saber de fofoca de família. Ah, deixa eu falar, Rogério. Ela retrucou, limpando a mão engordurada no estofado do banco. Eu vi. Ela limpou a gordura da coxinha no meu banco de tecido. A gente tá fazendo um favor para a sociedade tirando esse carro dela. A mulher é um perigo. Outro dia quase atropelou o carteiro. Eu nunca tinha atropelado ninguém. Nem um gato. Minha ficha no Detran era imaculada. Mas ouvir aquilo, ali, ao vivo, era revelador. Eles não tinham apenas ganância. Eles tinham desprezo. Eles construíram uma narrativa onde eu era a vilã e eles os heróis salvadores, só para justificar o roubo. É assim que a mente do canalha funciona. Ele precisa diminuir a vítima para não sentir culpa. Que horror, murmurei. Bom, mas o carro parece bom mesmo. Posso dar uma olhada no porta-malas? Gosto de ver se tem estepe. Meu falecido marido dizia que carro sem estepe é fria. Claro, dona Lourdes. Mulher prevenida vale por duas. Rogério disse, aliviado por mudar de assunto. Saímos do carro. O sol parecia ainda mais forte. Cíntia continuou lá dentro, no ar-condicionado, mexendo no celular. Rogério abriu o porta-malas. Lá dentro, minhas coisas não estavam mais lá. Minha caixa organizadora com sacolas retornáveis, meu guarda-chuva de bolinhas, meu kit de primeiros socorros, tudo sumiu. O porta-malas estava vazio, exceto por uma caixa de som enorme que não era minha. E as ferramentas? O macaco? Perguntei, cutucando o carpete. Tudo aí embaixo, novinho. Nunca foi usado. O senhor aceita transferência bancária? Perguntei, olhando fixamente para a nuca dele enquanto ele fechava a tampa. Preferia dinheiro vivo, mas... Se for Pix, a gente resolve. Cai na hora, né? Cai sim. Tenho o valor todinho na conta. Herança do meu marido. Os olhos dele brilharam. Podia ver as engrenagens girando na cabeça dele, calculando quantas cervejas, quantas roupas e quantas besteiras compraria com o meu suor de 30 anos. Então vamos fechar? Ele pressinou, chegando mais perto, invadindo meu espaço pessoal. Tenho outro interessado vindo aí às 2 horas. Se a senhora não levar agora... A velha tática da escassez. Sorri internamente. Ele era tão previsível. Vamos fechar sim. Mas antes, meu filho, sabe que eu sou meio desconfiada? Coisa de velha. Desconfiada com o quê? O carro tá aqui, o documento tá aqui. É o motor. Meu marido sempre dizia, Lourdes, a cara se vê, o coração não. O motor é o coração do carro, né? Quero ver se não tá vazando óleo, se não tem nenhuma gambiarra. Rogério bufou, impaciente. Olhou para o relógio, depois para o carro onde Cíntia devia estar reclamando da demora. Dona Lourdes, o motor é original de fábrica. A minha mãe só ia na igreja e no mercado. Eu sei, meu filho, mas é meu dinheiro, né? 35 mil não dá em árvore. Se o senhor abrir o capô, eu faço o Pix agora mesmo. Ele revirou os olhos, mas cedeu. A ganância falou mais alto que a paciência. Tá bom, tá bom. Vou abrir lá dentro. Ele foi até a porta do motorista, puxou a alavanca. Ouvi o estalo metálico do capô destravando. Aquele era o som da sentença dele. Caminhei até a frente do carro. Minhas mãos suavam frio, mas não tremiam mais. Eu estava calma. Uma calma terrível, absoluta. Rogério veio e levantou a tampa pesada do motor, prendendo a haste de segurança. Tá aí. Motorzinho filé. Pode olhar. Inclinei o corpo sobre o motor, fingindo inspecionar as correias. Parece bom mesmo, disse alto o suficiente para o microfone captar bem. Mas tem uma coisa estranha aqui. O quê? Rogério se aproximou, ficando lado a lado comigo, olhando para as peças empoeiradas. Essa peça aqui, apontei para a bateria. Ela tem uma etiqueta. Que etiqueta? Isso é normal de fábrica. Não, essa aqui. Passei o dedo sobre a bateria. Está escrito Propriedade de Hermínia da Silva. Rogério travou. O corpo dele ficou rígido ao meu lado.
O silêncio que se instalou durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Ele virou o rosto lentamente para me olhar, e dessa vez, a proximidade e a frase específica quebraram o encanto do meu disfarce. Tirei os óculos escuros devagar. Ele olhou nos meus olhos, aqueles olhos castanhos que ele conhecia desde o dia em que nasceu. A cor fugiu do rosto dele num instante, deixando-o pálido como cera. A boca abriu e fechou, sem sair som nenhum. "Mãe?" ele sussurrou, a voz falhando, aguda como a de uma criança pega fazendo arte. "Dona Lourdes para você, Rogério", respondi, com minha voz normal, firme e cortante. "E a velha caduca que você ia internar acabou de te dar alta da vida mansa." Antes que ele pudesse reagir, antes que pudesse inventar uma desculpa ou tentar correr, o som de pneus cantando encheu o estacionamento. O Palio cinza do Fonseca, que parecia um carro comum até aquele momento, acelerou e parou bruscamente atrás do meu sedã, bloqueando a saída. As portas se abriram. Fonseca e Cláudio saíram, distintivos no peito brilhando ao sol, armas no coldre, mas mãos livres. Não precisavam de armas para lidar com um covarde. "Rogério Santos!" A voz do Fonseca trovejou. Ele tinha aquela autoridade natural que faz até quem não deve nada tremer. "Mãos no capô. Agora!" Rogério olhou para mim, depois para a polícia, depois para o carro. O pânico tomou conta. "Mãe! Mãe, o que é isso? É uma brincadeira? Eu ia fazer uma surpresa. Eu ia vender para comprar um melhor para a senhora." Ele começou a gaguejar, recuando, as mãos tremendo no ar. "Mentira tem perna curta e a sua acabou de ser amputada", respondi friamente. "Faz o que o delegado mandou." Cíntia saiu do carro, com a boca suja de gordura e o celular na mão, sem entender nada. "O que está acontecendo? Quem são esses caras? Rogério, fala alguma coisa." Cláudio, o tenente, aproximou-se dela. "Senhora, afaste-se do veículo e largue o celular. A senhora também está sendo detida para averiguação." "Detida? Eu? Eu não fiz nada. Eu só vim buscar as crianças", ela gritou, usando a mesma desculpa que usou para roubar meu carro. O cinismo dela não tinha limites. Vi Fonseca algemar Rogério. O clique das algemas de metal fechando nos pulsos do meu filho foi o som mais triste que já ouvi. Mais triste que o som do monitor cardíaco parando. Porque ali não era a morte física. Era a morte da confiança, a morte da esperança de que eu tinha criado um homem decente. Rogério estava chorando agora. Lágrimas gordas, feias. "Mãe, pelo amor de Deus, não deixa eles me levarem." "Sou seu filho! A senhora não pode fazer isso, é só um carro!" Caminhei até ele. Fiquei a um palmo do rosto dele. Ele cheirava a medo. "Não é só um carro, Rogério. É a minha dignidade. Você não roubou 4 rodas e um motor. Você roubou a certeza de que eu estaria segura na minha velhice. Você tentou me vender, me internar, me anular. Eu devolvo agora." Ele soluçava, o rosto encostado no capô quente do meu carro. "Tarde demais para devolver, meu filho. Agora a conta chegou. E não aceita Pix." Fonseca o puxou para longe do carro, guiando-o para a viatura. As pessoas no estacionamento começaram a parar, celulares levantados, filmando a cena. A vergonha pública. Mas eu não senti vergonha. Pela primeira vez em dias, eu senti minha coluna ereta. Cíntia estava gritando impropérios, sendo conduzida pelo Cláudio. "Sua velha maldita! Bruxa! Você armou pra gente." Olhei para ela, ajeitei minha blusa e disse, alto o suficiente para quem estava filmando ouvir: "Armadilha é o que se faz para rato. Para gente desonesta, a gente chama de justiça." Fonseca colocou Rogério no banco de trás da viatura. Antes de fechar a porta, ele me olhou. Havia compaixão no olhar dele, mas também aprovação. "A senhora vem na frente comigo, dona Hermínia? Ou prefere ir no seu carro?" Olhei para o meu sedã prata. A porta do motorista estava aberta. O banco onde Cíntia tinha limpado a mão suja. O porta-malas vazio. Ele estava contaminado. Mas era meu. "Eu vou no meu carro, Fonseca. Vou logo atrás de vocês. Só preciso de 1 minuto." Ele assentiu e entrou na viatura. Fiquei ali, parada no meio do estacionamento, sozinha ao lado do meu carro recuperado.
O motor ainda estava quente, estalando enquanto esfriava. Passei a mão na lataria, no arranhãozinho do para-choque. Tirei um lenço de papel da bolsa e limpei o suor da testa. Minhas mãos pararam de suar. O tremor passou. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Doeu? Doeu como arrancar um dente sem anestesia. Mas a infecção tinha que sair. Entrei no carro. O cheiro da Cíntia ainda estava lá. Abri todos os vidros. Vamos embora, disse para mim mesma, girando a chave na ignição. Temos muito o que limpar. Arranquei com o carro, seguindo a viatura onde meu filho ia chorando no banco de trás. Eu não sabia o que aconteceria na delegacia, nem como seria o dia de amanhã. Mas de uma coisa eu tinha certeza. A Hermínia que entrou naquele estacionamento não existia mais. Quem dirigia agora era uma mulher que descobriu que seu amor de mãe não podia ser maior que seu amor próprio. E essa mulher não freava para a chantagem emocional. Acelerei, sentindo o vento levar o cheiro ruim de dentro do carro, pronta para assinar o boletim de ocorrência mais difícil da minha vida. Estacionei meu sedã no pátio da delegacia, logo ao lado da viatura, onde meu filho e minha nora tinham acabado de ser desembarcados. Desliguei o motor, mas minhas mãos continuaram segurando o volante por um momento, sentindo a vibração desaparecer até restar apenas o silêncio e o estalo do metal esfriando. Pelo retrovisor, vi os dois sendo conduzidos para dentro do prédio cinzento. Rogério andava de cabeça baixa, os ombros caídos, uma imagem que misturava o menino que levava a bronca da professora com o criminoso que acabara de ser pego. Cíntia, por outro lado, debatia-se, jogando os cabelos para trás e falando alto com o policial Cláudio, certamente exigindo seus direitos inexistentes. Saí do carro e travei as portas. O bip do alarme soou como um ponto final naquela primeira etapa. Caminhei até a entrada, sentindo o peso da minha bolsa e, mais ainda, o peso da decisão que eu carregava no peito. Não era apenas sobre um carro roubado. Era sobre limites. Era sobre ensinar, aos 68 anos, a lição que eu deveria ter ensinado aos 15. Ao entrar na recepção, o ambiente era opressivo. Paredes pintadas de um branco encardido, luzes fluorescentes que zumbiam e piscavam, e aquele cheiro de café requentado misturado com produto de limpeza forte. Fonseca me esperava na porta que dava acesso à área restrita. Dona Hermínia, ele disse, num tom baixo e respeitoso. Eles estão na sala de interrogatório 2. Separei os dois, mas a senhora disse que queria falar com eles antes de formalizar o flagrante. Tem certeza disso? O advogado do Estado já está a caminho para eles. Tenho, Fonseca. Eu preciso olhar no olho dele uma última vez antes de assinar esse papel. Preciso saber se sobrou alguma coisa do meu filho ali dentro ou se é só casca. Fonseca assentiu e abriu a porta para mim. Vou estar do outro lado do vidro. Qualquer sinal da senhora, eu entro. O Cláudio está lá dentro para garantir a segurança. Entrei na sala. Era pequena, fria, com uma mesa de metal chumbada no chão e 3 cadeiras. Rogério estava sentado de um lado, sem os cadarços do tênis e sem o cinto da calça. Procedimento padrão para evitar que se machucassem, eu sabia, mas ver meu filho despojado daquela forma me deu um nó na garganta. Cíntia estava sentada ao lado dele, emburrada, roendo o que restava das unhas de gel. Quando me viram, a reação foi instantânea. Mãe, graças a Deus. Rogério levantou-se num salto, mas o policial Cláudio colocou a mão no peito dele, fazendo-o sentar novamente. Mãe, fala para eles que foi um mal-entendido. Fala que eu tinha autorização. Tira a gente daqui, por favor. Puxei a cadeira da frente e me sentei devagar. Coloquei minha bolsa sobre a mesa, cruzei as mãos e fiquei olhando para ele. Apenas olhando. Analisando a dilatação das pupilas, o suor na testa, a respiração ofegante. Sinais clássicos de pânico, não de arrependimento. Autorização, Rogério? Minha voz saiu calma, cirúrgica. A autorização que você disse que tinha porque eu estava caduca? Porque eu precisava ser internada? Aquilo foi só papo de vendedor, sogra! Cíntia interveio, com aquela voz estridente que parecia lixa de parede. A gente precisava vender o carro rápido e ninguém compra carro com rolo de família. Foi marketing. A senhora não entende de negócios? Negócios, repeti a palavra, sentindo o gosto amargo dela.
Roubar a aposentadoria da mãe agora chama negócio. Não foi roubo. Rogério bateu na mesa, fazendo as algemas tilintarem. Foi um adiantamento. Mãe, a senhora não sabe o aperto que a gente está passando. O agiota está me cobrando, mãe. Eles ameaçaram quebrar minhas pernas. Eu ia pagar a senhora depois, juro. Quando saísse aquele dinheiro da ação trabalhista, eu conhecia aquela história. A tal ação trabalhista que nunca existiu. O emprego que pagava mal, o chefe que perseguia. Rogério sempre foi a vítima do mundo, e eu sempre fui o banco que financiava o consolo dele. E para pagar o agiota, você decidiu que era melhor a sua mãe ficar a pé, sem poder ir ao médico, sem poder viver? Você decidiu me matar em vida, me jogando num asilo imaginário para salvar a sua pele das suas próprias escolhas erradas? A senhora tem dinheiro guardado, a senhora tem a casa, ele gritou desesperado. O que custava ajudar? É só um carro velho. Custa o meu respeito, Rogério. Abri minha bolsa. Não tirei lenços para enxugar as lágrimas dele, como fiz tantas vezes. Tirei um envelope pardo, grosso. Dentro dele não havia dinheiro. Havia conhecimento. Durante os 3 dias em que fiquei sem carro, eu não fiquei apenas chorando e vendo novela. Eu sou enfermeira, mas também sou curiosa. E tenho amigas. A Zuleika, que trabalhou comigo no faturamento do hospital, tem uma filha que trabalha no cartório de protestos. E a Jandira, minha vizinha de porta, tem um sobrinho que trabalha no banco onde o Rogério tem conta. Joguei os papéis na mesa, espalhando as cópias impressas diante deles. Você disse que devia para a agiota, Rogério? Apontei para um extrato bancário. Aqui diz que você gastou R$ 4.000 em site de aposta esportiva na semana passada. E aqui, apontei para uma fatura de cartão de crédito estourada em nome da Cíntia. Mostra compras em lojas de grife, salão de beleza de luxo e jantares caros. Cíntia arregalou os olhos, tentando puxar o papel, mas eu coloquei minha mão sobre ele. Minha mão enrugada, com as veias saltadas, era pesada como chumbo sobre a prova da irresponsabilidade deles. Vocês não estão passando necessidade. Vocês estão passando vergonha. Vivem uma vida que não podem pagar, para impressionar gente que não gosta de vocês, usando o dinheiro que eu suei sangue para juntar. Isso é invasão de privacidade. Cíntia gritou, olhando para o policial Cláudio. Seu guarda, ela não pode ter esses papéis. Cláudio nem se mexeu. Ele sabia, assim como eu, que mãe descobre até o que o filho não conta para o padre. Privacidade, minha querida. Você perdeu quando pegou a chave do meu carro dentro da minha casa com mentiras. Respondi, virando-me para ela. E tem mais. Tirei outro documento. Esse era mais antigo. Uma cópia da escritura da minha casa. Eu descobri também que vocês andaram sondando o cartório. Queriam saber se a casa tinha usufruto, se podiam dar como garantia de empréstimo. Vocês estavam planejando hipotecar o teto onde eu moro. O silêncio na sala foi absoluto. Rogério ficou pálido, a cor sumindo do rosto como se eu tivesse drenado o sangue dele. Ele sabia que eu sabia. A máscara de filho desesperado caiu, revelando apenas a ganância fria. Mãe, a gente ia investir. Ia abrir um negócio. Chega! Cortei levantando a mão. Acabou, Rogério. A fonte secou. O caixa eletrônico quebrou. A velha caduca acordou. Levantei-me da cadeira. A cadeira raspou no chão com um som agudo, definitivo. O que a senhora vai fazer? Ele perguntou, a voz trêmula, pequena. Mãe, eles vão me prender. Vão me colocar numa cela com bandido de verdade. Eu não aguento, mãe. Eu sou seu filho. Olhei para ele. Vi as feições do pai dele. Vi os traços do bebê que amamentei. Doeu. Doeu como se estivessem arrancando um pedaço do meu próprio corpo sem anestesia. Mas eu sabia, com a experiência de quem viu gangrena, que se não cortar a parte podre, o corpo todo morre. Se eu o salvasse agora, eu estaria condenando o futuro dele e o meu. Ele nunca aprenderia. Ele continuaria roubando, mentindo, até que um dia roubasse a pessoa errada e acabasse numa vala. A prisão, talvez, fosse a única chance de ele sobreviver a si mesmo. Eu vou assinar o flagrante, Rogério. Eu vou confirmar que você roubou o carro. E vou pedir medida protetiva baseada no Estatuto do Idoso, violência patrimonial e psicológica. Vocês não chegam mais a 100 metros da minha casa. Você não teria coragem.
Cíntia sibilou com ódio nos olhos. Vai mandar o pai dos seus netos para a cadeia? E as crianças? Como vou explicar para o Enzo e para a Sofia que a avó é uma monstra? A menção aos meus netos foi o golpe baixo final, mas eu estava preparada. As crianças vão ficar bem. Talvez fiquem até melhor longe desse exemplo torto de vocês por um tempo. E se você tentar usar meus netos como chantagem, Cíntia, eu entro com pedido de guarda. Tenho aposentadoria, tenho casa própria e agora tenho prova de que vocês são incapazes de gerir a própria vida. Quem dirá a de 2 crianças? Não me teste. A velha aqui tem advogada e tem disposição. Cíntia recuou na cadeira, chocada. Ela nunca tinha visto esse lado da dona Hermínia. Ela só conhecia a sogra que fazia bolo e dava presentes. Ela não conhecia a enfermeira-chefe que organizava o caos da emergência em dia de tiroteio. Vamos, Cláudio, disse eu, virando as costas para eles. Mãe, não faz isso! Mãe! Os gritos de Rogério ecoaram na sala, batendo nas paredes de concreto e voltando para ferir meus ouvidos. Caminhei até a porta sem olhar para trás. Minhas pernas tremiam levemente, mas meu passo era firme. Abri a porta e saí para o corredor, onde Fonseca me aguardava. Ele me olhou com uma expressão grave, solidária. A senhora está bem, dona Hermínia? Vou ficar, Fonseca. Vou ficar. Onde eu assino? Fomos até a mesa dele. O boletim de ocorrência já estava impresso. Natureza. Furto qualificado pelo abuso de confiança, estelionato. Li cada palavra. As letras pretas no papel branco pareciam oficializar o fim de uma era na minha vida. A era da mãe protetora tinha acabado. Começava a era da mulher que se protege. Peguei a caneta. Minha mão pairou sobre o papel. Por um segundo, a imagem do Rogério pequeno, me dando um desenho de Dia das Mães, veio à mente. Mãe, eu te amo. Onde aquele menino foi parar? Talvez eu o tenha estragado com excesso de amor. Talvez a culpa fosse minha. Mas a responsabilidade pelos atos de hoje era dele. Assinei. Hermínia da Silva. O traço saiu forte, rasgando o papel levemente no final. Está feito, disse Fonseca, recolhendo o documento. Eles vão passar pela audiência de custódia amanhã. O juiz vai decidir se eles respondem em liberdade ou não. Mas com o flagrante e a tentativa de venda, é provável que passem uma temporada vendo o sol nascer quadrado. Que vejam, respondi, guardando meus óculos na bolsa. Talvez aprendam a dar valor à luz do sol. A senhora quer que eu chame um táxi? Ou alguém para dirigir seu carro? Foi um dia pesado. Não precisa, meu filho, eu dirijo. Recuperei meu carro, agora vou usá-lo. Tenho que passar no mercado. Minha geladeira está vazia e a vida continua. Fonseca sorriu, um sorriso de admiração genuína. A senhora é de ferro, dona Hermínia. Sou não, Fonseca. Sou de carne e osso. Por isso sangro, mas também por isso cicatrizo. Saí da delegacia. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de um laranja queimado, típico das tardes poluídas da cidade. O ar estava mais fresco. Caminhei até o meu carro. Abri a porta e sentei no banco do motorista. O cheiro ruim ainda estava lá, impregnado no estofado. Mas agora, com a calma do dever cumprido, notei algo que não tinha visto antes. No chão, perto do pedal, havia um papel de bala. Bala de hortelã, daquelas que o Enzo adora. Peguei o papelzinho prateado. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto, quente e salgada. Beijei o papel e o guardei no bolso. Por vocês, meus netos, sussurrei. É por vocês que a vovó teve que ser dura, para que vocês não cresçam achando que o errado é certo. Liguei o carro. O motor roncou suave, respondendo ao meu comando. Ajustei o espelho retrovisor. Não vi mais a delegacia, nem o passado. Vi a rua à minha frente. Engatei a marcha e saí do pátio. Enquanto dirigia pelas ruas do bairro, sentindo o volante firme sob minhas mãos, percebi que a Cíntia estava errada sobre uma coisa fundamental. A velhice não é o momento de perder as chaves da vida. É o momento em que a gente finalmente aprende quais portas merecem ser abertas e quais devem ser trancadas para sempre. Parei no sinal vermelho. Ao meu lado, um carro com som alto tocava um funk. Do outro lado, uma senhora atravessava a rua com dificuldade. A vida pulsava, indiferente à minha tragédia pessoal. E isso era bom. Significava que o mundo não tinha acabado.
Meu celular tocou no painel. Era a Jandira. Oi, Jandira. Atendi no viva voz. Hermínia, menina. Vi a polícia passando com o Rogério. O bairro todo tá comentando. O que aconteceu? Você tá bem? Precisa de alguma coisa? Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar da minha liberdade reconquistada. Estou ótima, Jandira. Só fazendo uma faxina grande aqui na minha vida. Coloca a chaleira no fogo que eu estou passando aí. Tenho uma história comprida para contar. E acho que vamos precisar daquele bolo de laranja que só você sabe fazer. Acelerei quando o sinal abriu, deixando para trás a delegacia, o filho algemado e a culpa que tentei carregar por anos. O carro avançou suave pelo asfalto. Eu estava no controle. E dessa vez, a única direção possível era em frente. 3 meses se passaram desde aquela tarde na delegacia. O cheiro de gordura e o perfume enjoativo da Cíntia finalmente saíram do estofado do meu carro. Mandei fazer uma higienização completa, daquelas que arrancam até pensamento ruim impregnado na espuma. Agora, meu sedã cheira a lavanda fresca, graças a um sachê que eu mesma costurei e pendurei no retrovisor. Estacionei na frente do centro comunitário do bairro. O motor desligou suavemente, sem engasgos. Engraçado como as coisas mecânicas respondem bem quando a gente cuida, ao contrário de certas pessoas. Peguei minha pasta de elástico, aquela rosa choque que comprei na papelaria para substituir a velha marrom, e desci. O sol da manhã estava ameno, gostoso na pele. A vida tem um jeito curioso de colocar as coisas no lugar depois que a gente para de atrapalhar com a nossa mania de passar pano. O Rogério e a Cíntia não foram para a cadeia em regime fechado. Como eram réus primários e o valor do bem, embora alto para mim, não configurava crime violento, o juiz aplicou uma pena alternativa severa: prestação de serviços à comunidade e ressarcimento moral. Mas a verdadeira condenação não veio do Tribunal de Justiça, veio do Tribunal da Vida Real. Fiquei sabendo pela Jandira, que tem antena ligada em tudo, que o Rogério está trabalhando como entregador de encomendas numa transportadora. Trabalho pesado, carregar caixa, subir escada. O empresário que achava que dirigir caminhão era pouco para ele, agora sua a camisa para ganhar o pão. E a Cíntia? Bem, a Cíntia teve que baixar a crista. Está trabalhando de auxiliar num salão de beleza no centro, lavando o cabelo e varrendo o chão. Acabou a vida de madame sustentada pela sogra. Entrei no salão do centro comunitário. As cadeiras de plástico estavam organizadas em círculo. Umas 20 mulheres me esperavam. Algumas com seus tricôs, outras apenas com as mãos calejadas apoiadas no colo. Bom dia, mulherada, saudei com a voz firme. Bom dia, dona Hermínia, responderam em coro. Eu não estava ali para jogar bingo. Depois do que aconteceu, percebi que minha experiência não podia morrer comigo. Criei um grupo de apoio. O nome? Vacina de Golpista. Pode parecer engraçado, mas o assunto é sério. Hoje vamos falar sobre chantagem emocional. Comecei, ficando em pé no centro da roda. Aquele telefonema do filho pedindo dinheiro só dessa vez. A nora que diz que o neto tá precisando de tênis de marca, senão sofre bullying. Dona Odete, uma senhora miúda que sempre usava um lenço florido na cabeça, levantou a mão. Mas Hermínia, se a gente não der, eles somem. E a gente fica sozinha. Olhei para ela com carinho. Eu já tinha estado naquele lugar de medo. O medo da solidão é a arma mais potente que usam contra nós. Odete, minha querida, eu achava a mesma coisa, respondi, caminhando até ela. Eu achava que se fechasse a torneira do dinheiro, eu perderia o amor do meu filho. Mas descobri uma coisa dolorosa e libertadora. Se o amor acaba quando o dinheiro acaba, então nunca foi amor. Era comércio. E eu não sou mercadoria. Sou mãe. Houve um murmúrio de concordância na sala. Vi cabeças brancas balançando, olhos marejados. Eu denunciei meu próprio filho. Continuei sem tremer a voz. Doeu? Doeu como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Chorei no travesseiro por semanas. Mas sabem o que aconteceu depois? Fiz uma pausa dramática. O silêncio era absoluto. O Rogério bateu na minha porta semana passada. Não para pedir dinheiro. Ele veio trazer o Enzo e a Sofia para passarem o fim de semana. Ele não entrou, ficou no portão.
Estava mais magro, com olheiras de quem acorda cedo para trabalhar. Ele me olhou nos olhos, me entregou a mochila das crianças e disse: "Obrigada por cuidar deles, mãe. Segunda, eu passo para pegar." Não houve abraço, não houve pedido de perdão cinematográfico. A vida real não é novela das 8, mas houve respeito. Pela primeira vez em anos, ele não me viu como um cofre, me viu como uma autoridade. A solidão, Odete, é melhor que a exploração, concluí. E olhem em volta. Vocês não estão sozinhas. Nós temos umas às outras. A reunião terminou com café e bolo de fubá com goiabada que a Zuleika trouxe. Enquanto servia o café, senti meu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de vídeo da Cíntia. Hesitei antes de abrir. O dedo pairou sobre a tela. Será que era mais xingamento? Mais veneno? Abri. No vídeo, minha neta Sofia, de 7 anos, mostrava um desenho. "Vovó, a mamãe disse que não pode comprar a boneca que eu queria porque agora a gente tem que economizar de verdade. Então eu desenhei a boneca para a senhora ver. Quando eu for aí, a senhora me ensina a costurar uma de pano? A mamãe disse que a senhora sabe fazer." No fundo do vídeo, ouvi a voz da Cíntia. Não estava gritando. Estava num tom cansado, mas resignado. "Manda beijo pra vó Hermínia, Sofia. E desliga logo que eu preciso usar o celular para falar com a cliente." Sorri. Não era um pedido de desculpas formal, mas era o reconhecimento da nova realidade. A Cíntia teve que admitir para a filha que a fonte secou e, ao mesmo tempo, validou uma habilidade minha. "A senhora me ensina a costurar?" Aquilo valia mais que qualquer boneca de loja. "Boas notícias?" perguntou Zuleika, mordendo um pedaço de bolo. "As melhores?" Guardei o celular. "E parece que a fábrica de parasitas fechou e abriu uma escola de realidade." Saí do centro comunitário perto do meio-dia. O calor tinha aumentado. Entrei no meu carro e liguei o ar-condicionado. Enquanto o ar gelado refrescava meu rosto, olhei para o banco do carona vazio. Antigamente, aquele vazio me incomodava. Eu sempre queria preenchê-lo com alguém, oferecendo carona, fazendo favor, tentando comprar companhia. Hoje, o banco vazio representa meu espaço. Espaço para minha bolsa, para minhas compras, para meus pensamentos. Liguei o rádio. Tocava um samba antigo, daqueles que o meu falecido marido gostava. Batucava os dedos no volante no ritmo da música. Eu tinha planos para a tarde. Não ia para casa ver televisão. Tinha marcado com a advogada para blindar meu patrimônio de vez. Testamento, usufruto vitalício, tudo preto no branco. Depois, ia passar na loja de tecidos. Tinha uma boneca de pano para fazer com a Sofia no fim de semana. Ia ensinar a menina a dar ponto, a ter paciência, a criar as próprias coisas em vez de achar que tudo se resolve passando o cartão. Parei num semáforo e vi um outdoor de uma clínica de estética prometendo rejuvenescimento em 10 sessões. Soltei uma risada curta. Eles vendem a juventude como se fosse a única forma de felicidade. Mal sabem eles que a melhor fase da vida começa quando a gente perde a vergonha de dizer não. Quando a gente entende que as rugas no rosto são o mapa de tudo o que a gente sobreviveu. O sinal abriu. Pisei no acelerador. O carro respondeu com força, me empurrando contra o banco. Eu sou Hermínia da Silva, enfermeira aposentada, mãe de um filho que está aprendendo a ser homem na marra, avó de 2 netos que vão aprender o valor do suor e dona do meu próprio nariz e do meu sedã prata. Dobrei a esquina da minha rua, mas em vez de entrar na garagem, segui reto. Deu vontade de ver o mar. A praia ficava a 1 hora dali. O tanque estava cheio. O documento estava no meu nome. E o tempo? Ah, o tempo agora era todo meu. Enquanto o vento entrava pela fresta da janela, bagunçando meus cabelos brancos, pensei na lição final que deixaria para quem quisesse ouvir. Não entregue a chave da sua vida para ninguém, nem que peçam só para dar uma voltinha. O volante é seu, a estrada é sua, e a paisagem, quando vista com olhos livres de culpa, é bonita demais para ser desperdiçada. Acelerei rumo à estrada, deixando para trás a velha Hermínia que pedia desculpas por existir. Quem dirigia agora não pedia licença, pedia passagem.